Olá, venho através desse vídeo fazer uma abordagem sobre regras de damas e suas estratégias. Um pouco da história da dama. O jogo de damas de origem desconhecida. Foram encontrados em túmulos do Antigo Egito, pinturas e tabuleiros e também em diversos lugares pelo mundo achados arqueológicos. Muito se fala da existência de jogos semelhantes e nenhum fato concreto que pode convencer do lugar e quando poderia ter acontecido. Os primeiros livros, que surgiram no século XVI, que se tem notícia, foram publicados na Espanha e contendo elevados desenvolvimentos teóricos. Não existe nenhum modelo, apenas referências ou ideias de outros autores. No Brasil, o jogo de damas teve início nos anos de 1935 a 1940, pelos cuidados de Geraldino Isidoro, Rio de Janeiro, e com a chegada de Bakumenko em São Paulo. O jogo de damas teve enorme impulso. O primeiro campeonato brasileiro de jogo de damas, 64 casas, aconteceu no ano de 1967, em São Pedro da Aldeia, ficando como primeiro campeão brasileiro individual José Carlos Rabelo. Início da partida. Existem dois tipos de tabuleiro para a prática do jogo de damas, com 64 casas e com 100 casas. Ambos os tabuleiros tendo metade das casas escuras e metade das casas claras. Sempre observar a diagonal escura do tabuleiro, que deve ficar à esquerda de cada damista. Utilizar somente as casas escuras para o movimento das peças. O jogo de damas sempre será disputado entre dois jogadores. No início da partida, cada jogador começa com 12 peças no tabuleiro de 64 casas, distribuídas como indica na imagem do lado esquerdo. No tabuleiro de 100 casas, cada jogador começa com 20 peças. O lance inicial é sempre realizado pelo damista que conduzir as peças brancas. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do oponente. Vezes alternadas e movimento das peças. Em cada vez, o jogador move uma das peças para a frente e na diagonal pelas casas escuras, em uma só casa. No tabuleiro de 64 casas, a oitava linha e a 10ª linha no tabuleiro de 100 casas são denominadas casas de coroação. A peça, ou pedra, será promovida a dama quando concretizada a jogada e ter chegado na última linha do tabuleiro na casa de coroação. Feito isso, o damista que concretizou a jogada tem a obrigação de colocar uma peça da mesma cor em cima dela para coroá-la. A potência da dama. A dama pode andar por toda a diagonal quantas casas quiser, tanto para a frente como para trás. Não é permitido à dama pular sobre uma peça da mesma cor. Quando utilizar a dama no momento de captura de uma peça oponente e posteriormente tendo a peça capturada, a mesma dama pode parar em qualquer casa livre. Regras de captura de peças. No jogo de damas, a captura é obrigatória. Não existe o sopro. Duas ou mais peças oponentes juntas da mesma cor, na mesma diagonal, não podem ser capturadas. Cada peça, ou dama, tem a mesma importância no momento de captura ou quando vai ser capturada, tanto para a frente como para trás. Captura em conjunto, lei da maioria. A captura é obrigatória sempre que houver peça oponente no tabuleiro a ser capturada. Também é obrigatório andar pelo caminho que tiver maior número de peças a ser capturadas. O nome desta ação, lei da maioria. Quando a peça durante o momento da captura múltipla passar somente pela casa de coroação sem a mesma parar, não será consignada a dama. Na captura múltipla, é permitido passar na casa vazia repetitivamente, denominada casa cruz. Somente uma vez é permitida a captura de uma peça. Também não é permitida a retirada das peças do tabuleiro que estão sendo capturadas antes de concluir o lance. Fim da partida.
O jogador ganha a partida quando capturou todas as peças oponentes ou quando o seu oponente não puder realizar nenhum movimento por estar bloqueado. Regras do empate. Quando acontecer nos encontros finais entre duas damas contra duas damas contra uma dama, duas damas contra uma dama e uma peça, uma dama contra uma dama contra uma dama e uma peça, são declarados empatados após 5 lances de cada jogador. O empate no tabuleiro de 64 casas acontece quando, após 20 lances sucessivos de damas de cada jogador, sem captura ou deslocamento de peças, a partida é declarada empatada. No tabuleiro de 100 casas, após 25 lances sucessivos de damas de cada jogador, sem captura ou deslocamento de peças, a partida é declarada empatada. Nas partidas de tempo pensado, no tabuleiro sem casas, a contagem será de 15 lances sucessivos. Nestes empates acima citados, o movimento de peças ou captura não zera a contagem. Em caso de empate, o jogador das brancas é responsável para informar ao árbitro o resultado da partida. Resumo das regras. 1. Objetivo: imobilizar ou capturar todas as peças do oponente. 2. O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas ou de 100 casas, com metade de casas claras e metade de casas escuras. 3. A grande diagonal, escura, deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. 4. O lance inicial cabe sempre ao jogador que estiver com as peças claras. 5. A peça anda só para frente, uma casa de cada vez. 6. Quando a peça atingir a última linha do tabuleiro, concluindo o lance nas casas de coroação, ela é promovida a dama. Continuação do resumo das regras. 7. A dama é uma peça de movimentos mais amplos. A dama anda para frente e para trás, quantas casas quiser. 9. A captura é obrigatória, não existe sopro. 2 ou mais peças juntas, na mesma diagonal, não podem ser capturadas. A peça captura a dama e a dama captura a peça. Peça e dama têm o mesmo valor para capturarem ou serem capturadas. 11. A peça e a dama podem capturar, tanto para frente como para trás, uma ou mais peças. 12. Se no mesmo lance se apresentar mais de uma possibilidade de capturar peças, é obrigatório executar o lance de capture pelo maior número de peças, lei da maioria. A peça que durante o lance de captura de várias peças apenas passa por qualquer casa de coroação, sem aí parar, não será promovida a dama. Finalizando o resumo das regras. 14. Na execução do lance de captura, é permitido passar mais de uma vez pela mesma casa vazia. 15. Na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez e as peças capturadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance de captura. 16. Empate. 64 casas. Após 20 lances sucessivos de damas de cada jogador, sem captura ou deslocamento de peça, a partida é declarada empatada. 100 casas. Após 25 lances sucessivos de damas de cada jogador, sem captura ou deslocamento de peça, a partida é declarada empatada. 17. A dama no último movimento de captura pode parar em qualquer casa livre na diagonal em que está capturando. A dama não é obrigada a parar na casa seguinte, após a última peça capturada. Finais de 2 damas contra 2 damas, 2 damas contra uma dama, 2 damas contra uma dama e uma peça, uma dama contra uma dama e uma dama contra uma dama e uma peça, são declarados empatados após 5 lances de cada jogador. Espero ter ajudado. Caso gostou desse vídeo, por gentileza, dê um like e inscreva-se no canal. Obrigado.